Vamos então finalizar nosso estudo aqui sobre os dons espirituais, né? Domingo, inclusive eu anunciei, né, no domingo que nós estaríamos hoje terminando e nós vamos entregar a vocês um PDF, um arquivo digital com um questionário para quem quiser responder. Eu pedi até Eduardo para ele colocar no QR Code, tá? Então no final, não agora, tá? Para você não se distrair, tá? Mas no final, quando eu estiver terminando a palavra, então você vai apontar a sua câmera aí para o QR Code ou entrar no nosso Instagram. E no nosso Instagram tem um link lá, que eu esqueci o nome agora, é Linktree, Linkbio, alguma coisa link. Você clica lá e vai aparecer, vou pedir para ele colocar no topo, tá? Do menu que vai aparecer, e você vai baixar esse PDF e com calma, certo? Não vá fazer isso com pressa, com tempo, porque requer tempo, mais ou menos 1 hora você vai precisar, porque são 122 afirmações para você responder, certo? E aí eu vou mostrar mais ou menos, você vai fazer sozinho e no final você faz uma soma e os números que aparecerem com um número maior, tudo indica que são esses os dons que estão em atuação na tua vida, tá certo? Claro que não é 100%, né, mas isso serve já para te dar um norte de como você realmente orar, né, com zelo, link list o nome. Com zelo pelos melhores dons. Então, o primeiro texto que a gente leu foi 1 Pedro 4,10. Vamos só recapitular aqui, para a gente continuar de onde paramos, tá? 1 Pedro 4,10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, aqui a palavra dispenseiro é mordomo, administrador da multiforme graça de Deus. Então, Deus, Ele dá dons a cada crente para que eles sirvam como administradores da graça de Deus. Ou seja, a gente recebe dons não é para nós mesmos. O único dom que a gente poderia dizer que serve para nós mesmos é o dom de línguas, quando são línguas particulares, que é para você edificar a você mesmo. Somente esse. Todos os outros dons é para a gente usar para servir outras pessoas ou servir o corpo de Cristo, a igreja. Então nós somos administradores desses dons. O segundo texto que nós lemos foi a primeira lista de dons. 1 Coríntios capítulo 12, abra aí, 1 Coríntios capítulo 12, versos 8, 9 e 10. Essa foi a primeira lista que a gente leu semana passada e nós fomos dom por dom aí, são 9 dons que nós estudamos semana passada. Então não vou repetir, certo? Porque nós paramos nessa lista aqui e nós vimos palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então são 9 nessa primeira lista de 1 Coríntios 12, de 8 a 10. No mesmo capítulo agora, vamos lá, agora vamos começar de onde paramos. Nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios 12, verso 28. Então agora a gente começa de onde paramos, tá? 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então agora Paulo, no mesmo capítulo, ele acrescenta novos dons. Aqui ele repete operadores de milagres, que ele já tinha citado. Ele repete dons de curar e ele repete variedade de línguas. Então esses 3 já tinham sido citados pelo apóstolo nos versículos 8, 9 e 10. Mas agora ele acrescenta apóstolos, profetas, mestres,
socorros, governos. Ele acrescenta agora mais 5. Então, se nós tínhamos 9, agora temos mais 5, 9 com 5, 14. Então, neste capítulo de 1 Coríntios capítulo 12, nós temos 14 dons. É a maior lista, certo? De dons que nós temos escrita no Novo Testamento. Então, 1 Coríntios capítulo 12 é o capítulo dos dons. 14 dons diferentes. Então, vamos ver agora dessa lista, seguindo aqui os que a gente ainda não viu. Apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado com uma mensagem. Alguém que recebe um encargo, uma mensagem, uma missão e sai para cumprir essa missão. É uma pessoa enviada, ok? Então, é a capacitação divina. Deus capacita pessoas para iniciar e supervisionar o desenvolvimento de novas igrejas ou ministérios. As pessoas com este dom iniciam e estabelecem novos ministérios ou igrejas. Desejam ministrar as pessoas não alcançadas. Têm responsabilidades de supervisão sobre ministérios ou grupos de igreja e demonstram autoridade e visão quanto à missão da igreja. Então, um apóstolo é uma pessoa que expande o raio de ação não só para uma igreja local. Um apóstolo é alguém agora que tem uma influência extralocal. O que é isso? É alguém que supervisiona pastores, igrejas. Alguém que tem influência não apenas em uma igreja local. A influência dessa pessoa cresce e ela agora começa a influenciar várias igrejas, cuidando dessas igrejas, cuidando desses pastores. E mais do que isso, essa pessoa ela começa a crescer em nível regional, nacional e às vezes até internacional. Então, quando eu penso em um apóstolo dos nossos dias, eu tenho em mente o pastor Eibe. Pastor Eibe, ele é pastor de uma igreja local, mas a influência do pastor Eibe não só é da Paz Church de São Paulo, nem muito menos só da Paz Church como denominação. Pastor Eibe, ele influencia dezenas, centenas e milhares de igrejas, com o seu ensino, com as suas pregações, com a visão que Deus deu a ele do discipulado, um a um. Então, uma pessoa que tem um chamado apostólico é mais do que um pastor de igreja local. Ele começa como pastor de uma igreja local, mas ele começa a crescer em influência. Alguns, teólogos dizem que o missionário seria o apóstolo. Que um missionário, porque ele é enviado com uma missão, com uma mensagem, seria os apóstolos dos nossos dias. Eu creio que alguns missionários têm um chamado apostólico, mas nem todo missionário é apóstolo, certo? Porque tem missionários que vão, mas eles trabalham localmente. Tem missionários que vão e eles começam a crescer em influência e o raio de influência deles é muito grande. Aí então começa a surgir o chamado apostólico. Por exemplo, Loren Cunningham, fundador da Jocum. Ele começou como um missionário, mas a influência de Loren ultrapassa a Jocum, ultrapassa o lugar onde ele morava. Um raio de ação internacional. Então, um apóstolo ou apóstola, nós cremos também que mulheres são chamadas para serem apóstolas, não apostilas, tá? Apostila é outra coisa, mas apóstolas, por quê? Porque nós temos na lista lá dos amigos de Paulo, Paulo diz sobre Andrônico, que era um homem, e ele diz, olha, Andrônico e Júnias. Júnias era uma mulher. Eu sei que há uma ala da igreja que tenta provar que Júnia era um homem, certo? Que o nome Júnia era o nome de um homem. Mas
o nome Júnia com S, né? Júnias. O nome Júnias, na literatura, no grego clássico, nas outras descobertas arqueológicas, haviam mulheres que tinham esse nome Júnias. Então, quando Paulo diz, olha, Andrônico e Júnias, meus parentes, ele diz assim, notáveis entre os apóstolos. Uma mulher notável entre os apóstolos. Certo? Então, não temos dificuldade no CCA de entender que temos apóstolos homens e temos apóstolas mulheres. Não como os 12 apóstolos, tá, irmãos? Os 12 apóstolos, exceto Judas, que foi substituído por Matias, mas aqueles 12 e o apóstolo Paulo, que foi um como fora de tempo, ele mesmo diz, né, que nasceu fora de tempo, eles tiveram um encargo especial de Deus para serem os primeiros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, em pé de igualdade com aqueles 12, não existem apóstolos mais em nossos dias como aqueles 12 e o apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. Mas nós temos apóstolos nos nossos dias. O pai do pastor Eibe foi um apóstolo também. É um homem que veio dos Estados Unidos como missionário, mas chegando no Brasil, plantou igrejas, formou líderes, mais do que isso, formou seus filhos, que agora, mesmo depois da morte, né, do apóstolo Melvin, todos os seus filhos, netos e bisnetos, estão dando continuidade ao legado, certo? Então, nós cremos que existem apóstolos nos nossos dias. No Brasil, infelizmente, né, eu às vezes até brinco, né? Porque brasileiro consegue avacalhar, né, até as coisas assim mais santas e nobres. Por exemplo, o encontro com Deus. O encontro com Deus veio da Colômbia, chegou no Brasil, destruíram o encontro com Deus, os brasileiros. Colocaram um monte de tranqueira dentro do encontro e começaram as críticas. A mesma coisa foi o movimento apostólico. O movimento apostólico sempre teve na história da igreja, mas no Brasil o apóstolo se tornou o quê? Status, posição, gente, né, que é autoritário, que fica pedindo honra. Apóstolo no Brasil é gente que fica exigindo que o povo dê a eles dízimo, trízimo. Ou seja, o apostolado no Brasil, infelizmente, foi manchado, né, por conta desses exageros. Mas o abuso não extingue o uso. Certo? Não é porque alguns no Brasil se aproveitaram do título de apóstolos, né, para benefício próprio, que a gente vai dizer que não existem apóstolos nos nossos dias. Certo? Então, de perto mesmo eu convivi com um homem que eu sei que ele tem um chamado apostólico, certo? Que é o pastor Iremar. Foi o pastor que me consagrou. O pastor Iremar, ele abriu muitas igrejas. O pastor Iremar, ele ia para uma cidade, para um povoado, para uma vila, e lá ele começava falando de Jesus, daqui a pouco tinha 10, 20, 30, e começava uma igreja, certo? Então, dos que eu convivi, né, que tem chamado apostólico, pastor Iremar, certo? Mas dos que eu conheço assim, que eu não tenho tanta intimidade com o pastor Eibe, né? Conheço, converso com ele, mas não de perto como o pastor Iremar. Mas pastor Eibe também, para mim, no Brasil, é um dos que tem chamado apostólico, certo? Claro que existem muitos outros. Bom, então, uma pessoa também pode crescer em seu chamado, certo? Por exemplo, eu creio que Deus está amadurecendo isso em meu coração. Hoje eu sou pastor de igreja local, mas eu acredito que para os próximos anos, eu e Cristiane, nós transicionaremos para o ministério apostólico. Quando? Quando nós começarmos a enviar
pastores para abrir em outras cidades, supervisionar outras igrejas. Quando nós começarmos a crescer nesse raio de influência, não só do CCA, mas isso aí é com Deus, tá? Só estou falando isso que eu nem ia falar, porque eu sei que alguém pode pegar isso e distorcer, né, e dizer que eu estou forçando a barra, né, para ser apóstolo, certo? E Deus sabe do meu coração que eu estou bem tranquilo com relação a isso, tá? Mas nós podemos transicionar de um ministério local para um ministério extralocal de maior influência, ok? Então vamos continuar. Gastei muito tempo com o apóstolo. Vamos agora para ensino, mestre. É interessante que mestre aparece nas 3 listas: Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Certo? O dom de mestre, o dom de ensino aparece nas 3 listas. Por quê? Será que é o mais importante? Não, porque é o mais comum. É o mais natural. Geralmente, quem tem o dom de mestre, certo? Ele pode, por exemplo, ser mestre para adultos, mestre para crianças, mestre para novos convertidos. Então, o dom de mestre, ele é muito abrangente. O ministério de ensino na igreja, o ministério didático, é muito abrangente. Então, por isso que o dom de mestre está nas 3 listas. É a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus nas vidas dos ouvintes, fazendo com que se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse é um dos dons que eu reconheço na minha vida, certo? Eu sou muito melhor ensinando do que pregando. Embora que eu também estou percebendo, né, algo que está acontecendo. Eu estou gostando muito de pregar. Antigamente eu gostava muito de ensinar. Mas nos últimos 2, 3 anos eu estou percebendo que eu estou gostando muito de pregar. Então há uma combinação às vezes de pastor-mestre ou pregador-mestre. O apóstolo Paulo, ele dizia: eu sou pregador e mestre, certo? E apóstolo. Mas ele em 1 Timóteo, ele diz isso: eu sou pregador mestre. Há uma combinação. Então, o ministério de ensino, ele é bastante comum nas igrejas. Talvez é um dos dons quase que inquestionáveis, né? Até as pessoas que seguem a linha cessacionista, que acreditam que os dons sobrenaturais não são para os dias de hoje, mas eles aceitam o dom de mestre, né, como ainda válido, tá bom? Vamos para o próximo. Socorros. Entre parênteses eu coloquei auxílio. E isso pode significar tomar o lugar de alguém. É a capacitação divina para realizar tarefas práticas e necessárias que libertam, apoiam e suprem as necessidades dos outros. As pessoas que têm o dom de socorro, elas servem por detrás. São pessoas que não aparecem, certo? Elas servem nos bastidores. É aquela pessoa que coloca o copo com água, né, que cuida, né, da organização das cadeiras. Nos eventos, elas estão ali dando suporte, né, nos bastidores, né, quer seja preparando um lanche, né, quer seja recebendo um preletor, né, indo buscar, levar. São pessoas que servem por detrás da cena, quando é necessário apoiar os dons e ministérios de outros. Eu e Cristiane, nós precisamos de pessoas que nos apoiam, pessoas que estão por detrás. Eu não conseguiria fazer tudo. Essa conferência, vamos pegar o exemplo da conferência agora, a gente, né, Cristiane, por exemplo, não faria nunca uma conferência desse porte sozinha. É necessário que pessoas se levantem por detrás, sem aparecer muitas vezes, né, sem subir na plataforma, porque quem aparece é o preletor e os ministros de louvor e os músicos. Alguém que veio ministrar ofertas, alguém que veio fazer uma abertura. São essas pessoas que apareceram. Mas a gente sabe que um exército
de pessoas serviram por detrás da cena, certo? Então, uma pessoa que tem o dom de socorro, elas se alegram em saber que o seu serviço está liberando outros para fazer o que Deus os chamou para fazer. É lindo esse dom. É lindo. É alguém que não quer aparecer. E nem aparece muitas vezes. Ela também não se ofende quando ela não é homenageada, honrada. Às vezes eu tenho muito medo de ficar citando nomes, porque se a gente esquecer o nome de um, e esse um não tiver o dom de socorro, ele se ressente. Esqueceram o meu nome. Poxa, olha aí, eu faço tanto. Quem tem um dom de socorro não precisa disso. Ela fica feliz apenas em servir. É muito necessário esse dom. A igreja, por exemplo, não pode financiar todo mundo. Existem pessoas que são financiadas pela igreja. Eu recebo ajuda de custo, pastora Cristiane recebe ajuda de custo, pastora Cléo recebe ajuda de custo. Nós não recebemos salários, nós recebemos ajuda de custo. Ok. Mas nós temos, por exemplo, o Walter, que recebe, é funcionário, é o único também de carteira assinada. E nós temos algumas pessoas que recebem uma pequena ajuda de custo. E as pessoas que trabalham na limpeza, aqui, as diaristas, também recebem a diária. Mas imagina se nós fôssemos pagar para todo mundo que fosse liderar um ministério, que fosse assumir alguma responsabilidade, que fosse servir no Kids, na atmosfera, não teria como. Até a igreja mais rica que exista não vai conseguir financiar todo mundo. Nós precisamos de um exército de voluntários. E o meu desejo é que esses voluntários tenham esse dom em ação. Só abrindo um parêntese aqui. Tem uma linha, e até Abner me perguntou qual é a linha que eu sigo, tá? Mas tem uma linha que diz o seguinte: que você recebe um dom dado por Deus, independente de você pedir esse dom, certo? Deus, ele dá a quem ele quer. Pronto. Então, Tiago, eu vou dar, Deus, no caso dizendo, eu vou dar a Tiago, supondo, tá? Um exemplo. Eu vou dar a Tiago o dom de evangelista. Ele não pediu, mas Deus é quem dá. Essa é uma linha de pensamento, certo? Outra linha de pensamento é que Deus dá, mas você pede, certo? Você primeiro tem que pedir a Deus. Essa é uma linha. A primeira, a segunda. Há uma terceira linha de pensamento que diz o seguinte: Deus dá, mas Ele não dá definitivamente. Ele dá para determinado momento, para determinada estação. Então, Deus pode dar a Tiago, por exemplo, o dom de evangelista, e daqui a pouco Ele dá a Tiago o dom de liderança, que é outro que a gente vai ver aqui. Mas Deus dá, no momento que Ele quiser, Ele tira, Ele coloca outro, dependendo do contexto e da necessidade da igreja. Aí Abner me perguntou qual é a linha que eu sigo. Eu disse, eu sigo as três. Eu acredito que Deus dá soberanamente alguns dons, especialmente da lista de Efésios, que a gente vai ver, os 5 ministérios fundamentais. Então esses eu acredito que é Deus, que é Cristo, que dá sem nem a pessoa pedir. Eu acredito que Deus dá você pedindo. Você pede algum dom, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, e Deus dá àqueles que você pede. E eu também acredito que Deus dá momentaneamente, temporariamente, um ou outro dom de acordo com a necessidade. Então, vamos pensar no nosso contexto. Ministério Atmosfera. Esse dom de socorro seria o dom para todo voluntário, não só da Atmosfera, mas vou pegar o exemplo da Atmosfera. Seria um dom para todo voluntário pedir: Senhor, eu quero o dom de socorro em operação na minha vida.
Por quê? Porque eu estou nos bastidores, eu estou por detrás da cena, eu estou servindo outras pessoas para que essas pessoas sejam liberadas para cantar, pregar, congregar. Eu facilito. O dom de socorro ou auxílio é um dom, irmãos, muito importante. Muito importante. Por exemplo, eu reconheço na vida de Walter e Cléa esse dom. Certo? Deus levantou os dois, né? E eles atuam às vezes em áreas diferentes, mas eles socorrem a mim e a Cristiane, né? A pastora Cléo também tem esse dom de socorro, porque servem nos bastidores. Eles não aparecem muitas vezes, mas estão nos liberando para que a gente sirva. Por exemplo, hoje eu comi um cuscuz recheado, por quê? Porque a minha irmã Cléa preparou para que eu viesse do hospital para casa, tomasse um banho, descesse aqui, comesse alguma coisa, né, e não me preocupasse em comprar alguma coisa fora. Alguém que preparou a mesa, colocou os pratos, né, estava lá tudo prontinho, eu só cheguei, comi e vim para o culto. Me liberou. Já no almoço eu não tinha ninguém. Não estou cobrando não, tá? Só estou comparando a situação diferente. Até porque eu estava em casa. Mas no almoço eu tive que chegar do hospital com a Adriel. A gente esquentou a comida e tal. Já estava pronta lá na geladeira. A gente esquentou e comeu. Mas, veja, agora eu não podia fazer isso. Por quê? Porque eu já cheguei em cima da hora. Eu tinha a responsabilidade de vir para o culto e de pregar. Eu precisava de alguém que me liberasse. Veja, como é importante esse dom atuando no corpo de Cristo. E voltando a repetir, antes da gente partir para o próximo. Quem tem esse dom, geralmente, não reivindica posição, não reivindica reconhecimento, não fica exigindo, né, honra e elogio. Por quê? Porque o prazer, a recompensa está em ver que outras pessoas foram liberadas para servir a Deus com mais liberdade. Entenderam aí? É um dom muito lindo, irmãos. Olha, eu arrisco, irmãos, dizer que tem gente na igreja que vai receber mais galardão do que a gente imagina. Pastora Cléo mesmo, eu brinco com ela. Ó, a mansão que a pastora, ela não está ouvindo direito, mas aí eu posso falar. A mansão que está preparada para ela, eu acredito que é maior do que a minha, lá no céu. A gente vai surpreender. A gente chegar no céu, né? Poxa, que galardão fulano recebeu. Mas ninguém sabia, ninguém conhecia. Intercessores, por exemplo. Pessoas que estão nos bastidores intercedendo. Com certeza receberão um grande galardão. Amém? Então, esse é um dos dons que a gente deve, né, procurar, desejar. Vamos para o próximo. Governos ou administração. A palavra aqui significa conduzir ou pilotar um navio. É diferente de liderança, certo? Existe um outro dom que a gente vai ver, que é liderança. Aqui não, aqui é administração. É a capacitação divina para entender o que faz uma organização funcionar e para planejar e executar os procedimentos que realizem os alvos do ministério. A pessoa que tem o dom de administração, ela planeja e executa. Ela traça as metas e objetivos para que algo seja alcançado. Certo? Ela pensa antecipadamente. Esse dom é muito lindo. Eu pedi muito a Deus o dom de administração. Eu administro, mas não é, digamos, algo natural, certo? Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero o dom de administração. Mas eu creio que Deus não me deu esse dom. Certo? E hoje eu estou confortável com isso. Eu reconheço que tem gente que administra muito melhor do que eu.
Tem pessoas que eu delego, né, uma atividade e a pessoa vai lá, planeja. Né? Eu vejo isso muito em José Milton e Suzy. Por exemplo, assuma uma rede de casais, planejem o luau. Eles conseguem, faz reunião, delega tarefas, organiza tudo e executa. Esse é um dom muito necessário no corpo de Cristo. Gente, eu estou citando alguns nomes, não é em detrimento de outros, tá? Não é porque eu estou desprezando os outros, é porque eu estou me lembrando de coisas práticas, para que fique mais... Porque só teoria, às vezes, a gente não consegue assim. Quem tem esse dom? Né? Então é importante algumas aplicações, tá? Mas eu não quero ser injusto com ninguém, porque todo mundo aqui tem um desses dons que eu estou falando, tá bom? Então, cuida aí do coração para não ficar dodói, tá bom? Então, quem tem o dom de administração desenvolve estratégias, planos para a realização de alvos identificados, auxiliam outros ministérios para que eles se tornem mais eficazes e eficientes, colocam ordem no caos, gerenciam ou coordenam várias responsabilidades para o cumprimento de uma tarefa, organizam pessoas e eventos. Olha, Cristiane, sim, eu reconheço nela esse dom aqui. Ela gosta muito de organizar pessoas, de organizar encontro. E olha, você faz isso, você faz aquilo, né? E depois vai lá, faz reunião, né? E prestação de contas. E aí, como é que está? Conseguiram fazer, né? Conseguiram obter os resultados? Eu pedi esse dom, mas na verdade eu considerei que Deus estava me dizendo que era mais importante um outro dom do que esse aqui, certo? Pelo menos no meu caso eu precisava do dom da liderança e não o dom da administração, sabe? Porque são diferentes, né? Os dois são importantíssimos, mas ocupam lugares diferentes, tá? Então vamos para o próximo. Próxima lista agora, terminamos a lista de 1 Coríntios 12, agora vamos para a lista de Romanos 12, 6, 7 e 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, a gente já viu profecia, né? Então profecia também está na lista de 1 Coríntios, está na lista de Romanos e está na lista de Efésios, assim como mestres. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, entre parênteses, serviço, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, também a gente já viu esse daqui, né? Mestre, esmere-se, dedique-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside, eu esqueci de colocar entre parênteses, o que lidera com diligência, cuidado, e quem exerce misericórdia com alegria. Então nós temos aqui profecia, ministério ou serviço, ensino, exortação, contribuição, presidência ou liderança e misericórdia. Nós temos 7 dons aqui. Desses 7, vamos eliminar 2. Profecia, que a gente já viu, e ensino, que a gente já viu. Então vamos agora para serviço ou ministério. A palavra aí é diaconia. Diácono. Inclusive algumas igrejas têm diáconos, né? No CCA nós não temos diáconos como um ofício, mas nós temos diáconos. São pessoas que estão servindo. É a capacitação divina a certos membros do corpo de Cristo, a fim de identificar as necessidades não satisfeitas, envolvidas em alguma tarefa relacionada à obra de Deus, e fazendo uso de recursos disponíveis para satisfazer aquelas necessidades de ajuda, obtendo assim os alvos desejados. Você pode dizer, pastor, mas é muito parecido com socorro. Só que socorro é de pessoa para pessoa.
Serviço não é de pessoa para pessoa, tá? É como, por exemplo, profecia. O dom de profecia é de pessoa para pessoa, mas o ministério profético não é de pessoa para pessoa, é para o corpo de Cristo. Essa é a diferença. Então, socorro ou auxílio é de pessoa para pessoa. Já serviço ou ministério são voltados para tarefas. Não sei se você vai conseguir, porque é bem tênue aí a diferença. Mas vamos explicar melhor. O dom de serviço não opera de pessoa para pessoa, como no caso dos dons de socorros, ou auxílio e misericórdia, que a gente vai ver daqui a pouco, misericórdia. Este dom volta-se mais para as tarefas a serem cumpridas. Um serviço é mais usado em favor de uma instituição e seus alvos, e não tanto em favor de alguém. Os dons, misericórdia, socorro e serviço, são os mais encontrados nas igrejas locais. No entanto, são os menos vistos. Porém, são indispensáveis para a boa saúde de uma igreja local. Para cada apóstolo ou evangelista, provavelmente há 10 crentes dotados com um desses 3 dons. Talvez o apóstolo Paulo, quando se referiu em 1 Coríntios 12, 22, aos membros do corpo que parecem serem mais frágeis, estivesse falando dos dons de misericórdia, socorro e serviço. Então, o dom de serviço ou ministério é para o corpo de Cristo. Já o dom de socorro ou auxílio é de pessoa para pessoa. Então, vamos aplicar isso à nossa realidade, tá? Então, quando eu falo de alguém que preparou um lanche para mim, é pessoa a pessoa, certo? Mas quando eu falo de alguém que está servindo as crianças da nossa igreja, claro que tem o dom de ensino também, mas aí já não é de pessoa para pessoa, é uma necessidade que a igreja tem de que alguém sirva em uma determinada área. Aí já não é mais pessoa a pessoa, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo distinguir aí a diferença, tá? Mas no questionário, inclusive, as perguntas vão tornar isso até mais claro. Quando você for respondendo, você vai perceber que há uma diferença entre socorros e serviço. Número 15 agora. Exortação ou encorajamento. Literalmente significa estar ao lado. E antecipadamente eu quero te dizer que quem discipula deveria pedir a Deus esse dom. O dom da exortação. É a capacidade divina a certos membros do corpo de Cristo para apresentar a verdade de modo a fortalecer, consolar ou estimular a ação. Aqueles que estão desmotivados ou titubeantes na fé. O dom de exortação, ele é centrado na pessoa humana, assim como o dom pastoral. O dom de exortação é um dom centrado na pessoa para outra pessoa. Quem tem o dom de exortação é uma pessoa que pode pregar exortando. Porque a gente usa exortação como se fosse correção. Eita, fulano está exortando. Mas a palavra exortação não significa correção. A palavra exortação significa chamar para o lado e levantar. Chamar para o lado e animar. Chamar para o lado e fortalecer. Então, quem tem o dom de exortação é aquela pessoa que anima os desanimados, fortalece os fracos, tem uma palavra, quer seja pregando, aconselhando, discipulando. Às vezes é uma situação particular de pessoa para pessoa. E difere do dom pastoral. Por quê?
Porque o dom pastoral se preocupa. O dom de exortação difere do dom pastoral, porque o primeiro se preocupa com o bem-estar espiritual de um irmão ou irmã na fé, pelo tempo de período que for preciso. O dom de exortação pode funcionar bem mesmo no caso de pessoas relativamente estranhas. O dom pastoral não funciona assim. O dom de exortação, você nem precisa conhecer a pessoa, que você chega lá e fortalece, estimula e tal. Já o dom pastoral, você precisa ter relacionamento com aquela pessoa. Certo? Embora seja muito parecido, mas eles são, às vezes, na execução, eles são diferentes. Naturalmente, os dois dons estão combinados em uma só pessoa, e talvez isso seja de ocorrência frequente. Quem é o exemplo mais eminente? Barnabé. Seu próprio nome significa filho da exortação. Barnabé significa filho da consolação. Vale ressaltar, que todos os crentes devem cuidar uns dos outros. Porém, alguns crentes têm uma dotação especial. Por quê? Todo crente tem que evangelizar, por exemplo. Sim, mas tem crentes que têm um chamado para o evangelismo. Da mesma forma, a exortação. Todo crente deve consolar, todo crente deve estimular, todo crente deve aconselhar, mas tem gente, irmãos, que tem uma capacitação de Deus. A pessoa abre a boca e diz: nossa, eu estou me sentindo tão melhor, eu estou me sentindo tão animado com essa conversa. Essa pessoa conseguiu me levantar. Essa pessoa provavelmente tem o dom de exortação. Ok? Alguns crentes são dotados do dom especial de aconselhamento, o que deveria ser reconhecido, ao ponto em que as pessoas da igreja que precisam de aconselhamento saibam com quem deve buscar ajuda. O pastor não precisa necessariamente do dom de exortação, a fim de conduzir uma igreja a um crescimento vigoroso. Talvez o dom de exortação sirva de empecilho ao crescimento, quando o pastor também possui este dom, visto que os que possuem este dom tendem a não enfrentar, a não confrontar as pessoas perdidas com as reivindicações do evangelho, pressionando-as para que se unam à igreja local. Geralmente quem tem o dom de exortação não confronta. Certo? E aí tem gente que acha que a pessoa, você está passando muito a mão por cima. Não. É porque essa pessoa, ela tem o dom de exortação. Ela tem o dom de levantar, ela tem o dom de animar. Outra pessoa vai confrontar, corrigir. Mas o papel do que exorta não é correção. Ok? Vamos para o próximo. Contribuição. Esse aqui eu conheci poucas pessoas, poucas. Ao longo desses 37 anos, 38 agora, em julho, de crente, eu conheci poucos crentes que exerceram o dom de contribuição. Eu acredito que muita gente tenha o dom de contribuição, mas elas precisam amadurecer. Elas precisam crescer, em fé. Eu conheci uma pessoa que, pelo menos na minha vida e na vida de Cristiane, nós não tínhamos o CCA ainda, então foi na nossa antiga igreja, mas essa pessoa, ela tinha o dom de contribuição. Por exemplo, o meu primeiro carro, foi ela que me deu. Quando Cristiane estava estudando em Brasília, em Goiânia, foi ela quem sustentou Cristiane. Quando nós começamos o CCA, foi essa pessoa que deu as primeiras cadeiras, as primeiras caixas de som. E ela nunca pediu reconhecimento, ela nunca pediu para que o nome dela fosse colocado numa lista. Então, vamos lá. Capacitação divina para dar dinheiro e recursos à obra do Senhor com alegria e liberalidade. Pessoas com esse dom não se perguntam quanto devo dar ao Senhor, e sim, quanto preciso para me sustentar. Isso aqui já responde a pergunta de muita gente aqui. Tá? Se você está perguntando quanto é que eu devo dar ao Senhor, provavelmente você não tem o dom de contribuição.
Eu conheço uma pessoa aqui na cidade que tem o dom de contribuição, inclusive abençoou muito a nossa conferência agora. Mas é interessante essa pessoa, ela não contribui o tempo todo. Às vezes eu recorro a ela e ela diz, agora não. Eu procurei, mês retrasado, que a gente queria fazer um evento para casais, até compartilhei com José Milton e Suzy, e quando eu mandei a mensagem, ele disse assim, vamos orar? Quando ele diz, vamos orar, eu já entendo que ele não vai dar. E está tudo bem. Por quê? Porque logo em seguida, eu entrei em contato e pedi todas as hospedagens. Já disse quem era, ai meu Deus do céu. Não saia daqui, né? Mas está sendo gravado. Mas ele não pediu para eu fazer isso, eu estou fazendo para dar exemplo mesmo. E eu pedi todas as hospedagens e a pessoa me disse, tá certo, depois eu te digo como é que vai ser. Aí Cristiane, e aí, vai ser 100%? E eu já sabia comigo que quando ele diz assim, depois eu digo como é que vai ser 100%. Mas eu fiz assim um charminho com o Cristiane, né? Não, ele vai dizer ainda, mas eu já sabia. E realmente, depois que eu entrei em contato novamente, todas as reservas estão confirmadas. E aí, como é que vai ser? 100% vai ser oferta. É uma pessoa que tem o dom de contribuição, mas ela não se sente obrigada a contribuir sempre. Ela é dirigida por Deus a contribuir. Certo? E ela faz isso com uma direção do Espírito Santo. Isso é muito lindo, gente. Então não significa que tem que ser rico para ter o dom de contribuição. Certo? Você pode ser uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem o dom de contribuição, porque não é a quantidade. E esse dom é um dom muito necessário para que o reino de Deus possa avançar. O reino de Deus se avança com pessoas em primeiro lugar, mas o reino de Deus se avança com dinheiro. Nós pagamos aluguel, nós pagamos contas de água, de luz, de internet, nós pagamos ajuda de custo, nós pagamos deslocamento, como? Com contribuições do povo de Deus. Então, tem gente que é dizimista e ofertante, ok. Beleza, por obediência, a pessoa dizima e oferta. Mas tem gente que vai além. São essas pessoas aqui com o dom de contribuição. Ok? E aqui na nossa igreja, nós temos pessoas assim. Eu tenho encontrado pessoas com um coração extremamente generoso. E que me constrangem. E eu sei que Deus é quem levanta pessoas com esse dom. Que mais pessoas sejam levantadas, né, com esse dom. Outra coisa, eu fiz parte de uma igreja que algumas pessoas supostamente tinham dom de contribuição. Mas quando era que tinha? Quando as ofertas eram abertas. Por exemplo, o pastor chegava e dizia, gente, nós temos que fazer uma reforma na sala das crianças. Nós precisamos de 10 mil reais. Quem pode aqui? Ele fazia uma reunião só com os membros. Quem pode aqui doar 1.000? Era aberto. Aí várias pessoas levantavam a mão. Eu. Aí todo mundo, uau, fulano tem o dom de contribuição. Mas quando ele não fazia aberto, ele dizia assim, gente, nós estamos precisando de 10 mil para uma reforma da sala de crianças. Quem puder contribuir, me procure. O número caía drasticamente. Por quê? Porque ninguém estava vendo. Então, isso não é dom de contribuição. Certo? O dom de contribuição é alguém que dá. Inclusive, esse irmão que eu citei, o que ele mais me pede é, não divulgue. Não precisa colocar minha logomarca. É isso que ele me diz. Pastor, não quero que você divulgue. Mas eu divulgo, claro. Eu faço isso porque eu sei que eu estou abençoando. Mas ele me diz isso, eu não quero que meu nome apareça, eu não quero. E às vezes até também, por quê? E aqui agora eu vou falar para nós. Por quê? Porque tem crente aproveitador.
Quando sabe que fulano tem o dom de contribuição, pronto. É o tempo todo dando em cima, dando cantada, né? Apigorando, como diz meu amigo aqui, né? Feita abelha no mel, só ali, né? Então assim, são pessoas extremamente discretas. Quem tem o dom de contribuição não quer aparecer. Eu estou olhando aqui para uma pessoa que eu fico constrangido, porque eu já disse, eu não vou vir mais aqui, viu? Eu não venho mais aqui, porque eu venho para comprar uma coisa e a pessoa me enche de outras coisas. Eu não venho mais aqui não, viu? Fico brincando. Não, pastor, é uma alegria. Veja, ninguém sabe. Ninguém precisa saber. Mas quem tem o dom de contribuição, faz isso com alegria, faz isso com prazer. Então, que mais dons de contribuição surjam no nosso meio. Amém, irmãos? É muito lindo isso. Não querem a glória para si, querem abençoar o reino de Deus. Então vamos para o próximo. Liderança. Então eu fiz aquela diferença entre administração, que seria governos, agora liderança. Liderança literalmente significa ficar na frente. É a capacitação divina para passar uma visão, motivando e direcionando um povo a realizar harmoniosamente os propósitos de Deus, estabelecendo alvos e transmitindo-os de tal modo que os crentes se sintam desafiados a operar juntos para a concretização desses alvos para a glória de Deus. Então, todo pastor titular, sênior, né, todo pastor de igreja precisa pedir a Deus esse dom. Quem lidera o ministério precisa pedir a Deus esse dom. Por quê? Porque você está passando uma visão, você está motivando, você está dando direções. É aquela pessoa que vai na frente, mas vem chamando. Vamos, gente, eu estou indo, vamos comigo. É alguém que está apontando uma direção. Estabelece alvos. Geralmente liderança e fé têm que andar juntos. O dom da liderança com o dom da fé. Por quê? Porque às vezes são alvos muito altos. O pastor Eibe mesmo, ele diz, né, que às vezes ele traz desafios que são muito altos. E quem tem o dom de administração já fica preocupado. Pastor, pelo amor de Deus, como é que a gente vai pagar isso? Né? Por exemplo, a gente traz o desafio de fazer uma conferência de graça. Loucura. Isso é loucura. De graça, ainda consegue hospedagem para uma carrada de gente. Loucura. Mas um líder, ele está enxergando algo mais longe. Então ele precisa de quê? De fé para motivar as pessoas que vão com ele. Eu estava na primeira reunião das mulheres plenas esse ano, do quarto, eu só ouvindo. Cristiane, meninas, vamos fazer de graça de novo. E eu sei que isso, para quem tem o dom de administração, gera um pânico. Vai dar prejuízo à igreja. De onde é que a gente vai tirar? Como é que vai ser? Mas o que tem dom de liderança, geralmente quando a fé entra em ação, essa pessoa, ela sonha coisas grandes para Deus. Próximo agora, encerrando a lista de Romanos, para a gente finalizar, tá? Eu tenho que finalizar isso aqui hoje. Segurar aí um pouquinho. Misericórdia. Quais são os 3 dons mais comuns na igreja? Socorro, serviço e misericórdia. Esses 3 são os mais comuns. É a capacitação divina a certos membros do corpo de Cristo para que sintam genuína empatia. A palavra empatia significa o quê? Sentir a dor do outro. Compartilhar os sentimentos do outro. Compaixão pelas pessoas, tanto crentes como incrédulos, que estejam sofrendo aflições físicas, mentais ou emocionais, e para traduzirem esta compaixão em atos feitos com alegria, que refletem o amor de Cristo e aliviam o sofrimento humano. Então, pessoas que trabalham com prisioneiros, órfãos, prostitutas, meninos de rua, pessoas que trabalham com órfãos, com viúvas,
com doentes, visitando hospitais, visitando prisões. São pessoas que estão se concentrando em quê? Em trazer alívio à dor do outro. Então, esse dom de misericórdia é necessário para aqueles que estão servindo os que estão sofrendo. Eu já vi gente servindo os que estão sofrendo sem misericórdia. E é uma coisa assim bem artificial. É necessário você que serve os que estão sofrendo, esses grupos aqui que eu falei, certo? Que você sirva com misericórdia, com atos de misericórdia. Então terminamos a lista de Romanos. Agora vamos para Efésios, para encerrar a lista. Efésios 4:11. E ele mesmo, aqui ele é Jesus, concedeu uns para apóstolos, já falamos. Profetas, já falamos. Outros para evangelistas, vamos falar agora. E outros para pastores, vamos falar agora. E mestres, já falamos. Então nós temos 5 dons aqui, que são chamados de dons ministeriais, da lista de Efésios 4:11. Geralmente esses dons são dados por Cristo a certos indivíduos que ocupam posição de liderança na igreja, que nós chamamos no CCA de pastores, certo? Mas pastores para nós é sinônimo de presbíteros, tá? Então no CCA nós chamamos presbíteros de pastores. Isso vai dar um nozinho na cabeça de vocês. Mas nem todo pastor é pastor. Tem o dom pastoral. Certo? Então, em algumas igrejas isso causa uma tensão muito grande. Por quê? Porque o cara é chamado de pastor, mas ele não tem o dom pastoral. De visitar, de sentar, de cuidar, de ouvir, de ir atrás. Já estou até adiantando aqui, né, o dom pastoral. Às vezes ele tem o título de pastor, mas ele é um presbítero, que pode ser um pastor no dom pastoral, mas que pode ser um evangelista, que pode ser um mestre, que pode ser um profeta, que pode ser um apóstolo. Então, no CCA, né, nós não temos assim, presbíteros, mas é o equivalente, hoje no caso eu sou um presbítero, Cristiane é presbítera. Só que eu sou um presbítero, né, eu vou falar de mim, tá? Eu não tinha o dom pastoral. Eu não gostava de visitar. Eu gostava de ensinar. Eu era um presbítero com o dom de mestre. Mas eu tive que desenvolver o dom pastoral. Então hoje eu visito, hoje eu aconselho, né, hoje eu vou, sento, escuto. Mas porque foi desenvolvido. Certo? Eu corri em busca desse dom. Mas eu sei que tem pessoas no CCA que são mais pastores no sentido pastoral do que eu. Cuidam melhor. E não está errado. Por quê? Porque eu sou um presbítero no sentido de ofício. Eu exerço o ofício de presbítero e a liderança, o dom de liderança em ação, no meu caso, junto com o dom de mestre. Como eu compartilhei com vocês, transicionando nos próximos anos para ministério apostólico. Então, existem pessoas hoje no CCA que elas têm o dom pastoral. Gostam de visitar, gostam de aconselhar, né, de ir atrás, de ouvir, de cuidar. Eu faço isso, aprendi a fazer, mas porque eu entendi que eu precisava abrir caminho para que outros pastores, né, com o dom pastoral, literalmente, surgissem. Ok? Então vamos lá. Evangelistas, aquele que leva as boas novas. É a capacitação divina para comunicar o evangelho aos descrentes, de modo eficaz,
de modo que eles possam responder em fé, tornando-se discípulos de Jesus. Então, meu pastor, quando eu me converti, ele não era pastor, ele não tinha o dom pastoral, ele era evangelista. O meu pastor, ele era um evangelista. Eu lembro que uma vez eu sentei com ele, eu procurei ele, disse, pastor, eu tinha 17 anos, e eu fui falar das tentações, né, daquela área, né, que todo adolescente luta, né, então eu fui lá abrir meu coração, né, abri meu coração sobre impureza. Ele estava com a cabeça baixa ele ficou. Ele não olhou para mim. Ele disse, Marcos, faz o seguinte, ore e jejua que Deus vai te dar a vitória. Então, com certeza ele não tinha um dom pastoral. Quem tem um dom pastoral levantaria a cabeça, meu filho, eu sei o que você está passando. Eu já passei por isso também. Mas vamos lá, me conta, né, para que eu possa te ajudar mais. E ouvir. Um pastor tem a capacidade, às vezes, de ouvir horas, de acompanhar a pessoa. Ele acompanha por 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10. Um pastor é alguém que segue com aquela pessoa. Então, por isso que eu digo que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo esse dom. Eu pedi a Jesus esse dom, tá? Eu pedi a Ele. Eu preciso, Jesus, do dom de pastor nesse momento, para esse tempo da igreja. Mas o evangelista, ele quer ganhar vidas. Esse meu pastor, ele visitou todas as cidades do Agreste. Fazia campanha de cura, de evangelismo. Uma Kombi, com as cornetas em cima. Ele tocava violão, ele gritava nas praças. Ele era bom de ajuntar gente. Eu lembro de uma vez em Ati, que a gente foi. Ele juntou 350 pessoas assim, ó. No estalar de dedos. Quando eu vi aquela multidão e ele pregando, arrependam-se, vocês precisam da salvação. Se vocês não se arrependerem, vão todos para o inferno. Jesus Cristo é o único caminho. Convertam-se dos seus maus caminhos, idólatras. Então o evangelista, ele tem essa mensagem, ele tem esse fogo. Todos os crentes são chamados para evangelizar, mas nem todos têm o dom de evangelista. Inclusive ele se inspirava em um homem chamado Jim Swaggart, que morreu anteontem. O meu pastor, ele se inspirava, infelizmente ele se inspirou tanto, né? Jim Swaggart adulterou, ele adulterou também. Então... Mas Jim Swaggart foi um dos maiores evangelistas, teleevangelistas de toda a história. Era bem diferente de Billy Graham, Jim Swaggart. Mas assim, esse dom é um dom também muito lindo. Eu conheço pessoas com o dom de evangelista. Eu tenho uma cunhada que ela é evangelista. Ela se levanta assim no meio de um ônibus. Se ela estiver em Recife, no metrô, ela vai lá. Ei, gente, um minutinho, por favor. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Né? E eu lá me encolhendo de vergonha. Meu Deus do céu. Mas evangelista é assim. Né? Na fila do banco, ela prega o evangelho. Ela entrou no cemitério. A gente ia evangelizar 2 de novembro, na porta do cemitério. Entregando panfleto, água. Aquela multidão de gente, né? Aí ela... Pastor Marcos, eu posso entrar? Entre. Aí ela foi lá dentro do cemitério, de túmulo em túmulo, ela orando, falando de Jesus. Aí ela chegou junto a uma mulher e disse: minha senhora, a mulher disse: eu estou aqui por causa do meu filho morreu, eu estou aqui chorando. Aí ela começou a pregar para essa mulher. Ela disse: mas minha senhora, a senhora quer Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Aí a mulher olhou para ela e disse: não, minha filha, quero não. Agora não. Aí ela disse: e Satanás, a senhora quer? A mulher: o que é isso? Ela disse: não, porque é assim, se a senhora não quer Jesus, só tem outro caminho. Só existem 2 caminhos: ou Jesus ou Satanás. Jesus a senhora disse que não quer, então significa que a senhora quer o diabo. Mas eu vou lhe dar uma nova chance.
A senhora quer Jesus? A mulher, não, eu quero é Jesus. Mas pronto, agora eu vou orar com a senhora. Mas assim, o evangelista, ele é muito ousado, ele é muito destemido, né? Ele vai mesmo, né? Ele prega sem vergonha, sem constrangimento. É lindo esse dom aqui de evangelista, né? Pastor, eu já antecipei, né? Aquele que nutre, cuida, guia o povo à maturidade espiritual, né? E acompanha, né, aquela pessoa, né, até que ela cresça, até que ela rompa. Eu já falei sobre o pastor. Agora eu vou bem rápido para a gente finalizar. 21 agora. Não tem mais textos, tá, para a gente ler, mas tem versículos isolados. Missionário transcultural. Esse é um dom que Deus dá a determinadas pessoas, para que elas ministrem em uma cultura que não é a delas. Não é todo mundo que está pronto para ir para uma cultura diferente. Certo? A pastora, acho que foi a pastora Ediomari, né? Que falou do Níger, da mão esquerda. A gente, ai meu Deus, que horror, que nojo. Gente, na cultura de alguns países, não existe papel higiênico como o nosso. É limpo com a mão esquerda. E lava. Ai meu Deus, é cultura. Por exemplo, nós, para os americanos, nós somos nojentos. Por quê? Porque a gente pega papel higiênico usado e joga num cesto de lixo. Eles não jogam papel higiênico em cesto de lixo. O papel higiênico de lá é feito para jogar no vaso e se dissolver. Então você vê que de cultura para cultura, tem coisa que é nojento para nós. Comer escorpião. Na cultura chinesa, escorpião é uma iguaria. Aqui não se come tanajura? Tanajura tudo bem, escorpião não. É cultural. Na Bolívia tem o que eles chamam de gusano. Gusano é uma lagarta desse tamanho que dá dentro do coco. E ela tem gosto de coco com leite condensado, dizem eles. Eles pegam o gusano, mordem na cabeça da lagarta e chupa. E eles dizem, é uma delícia. Por quê? Porque comida é cultural. Certo? Comida é cultural. Eu não como tanajura. Mas, por exemplo, Cristiane, ela comia tanajura crua. Crua. Ela pegava a bundinha da tanajura e botava na boca e mastigava. Por quê? Porque ela foi criada desde criança. Eu não fui criada com tanajura, né? Eu era mais elitizado, né? Então, é cultural. É educação. Comida é aqui, ó. Comida é cabeça. Um missionário transcultural, ele é capacitado por Deus para viver em uma outra cultura, outra língua, outros costumes. E ele se adapta. Não é todo mundo que se adapta a uma nova cultura. Eu fui para a Bolívia e há um choque cultural. E olha que é vizinho aqui. Gente, teve uma hora que eu queria mandar aqueles bolivianos para não sei para onde. Olha, quando eu escutava espanhol, me dava uma agonia no juízo. E eles falando bem rápido, um choque cultural. Eu comecei a sentir saudade de casa, saudade da comida. Mas quem recebe um chamado de Deus transcultural é capacitado por Deus para superar o choque. E viver lá, feliz. Certo? Então, esse chamado aqui não é para todos os crentes, mas tem crentes capacitados por Deus para viver em uma segunda cultura, que não é a dele. Outro dom agora, 22, hospitalidade. É a capacitação divina para alguém, prover abrigo, uma calorosa recepção para aqueles que estão necessitados de alimento e abrigo. E não só hospedar pessoas, tá? Mas é de abraçar, de receber, de acolher. E interessante que eu conheço pessoas que têm o dom de hospitalidade. E elas estão prontas para receber qualquer hora. Quem tem o dom de hospitalidade não se descabela para receber alguém. A gente recebe, tá? Todo mundo, né? A gente hospedou muita gente, beleza, mas nem todo mundo tem o dom de hospitalidade. Quem tem o dom de hospitalidade é natural.
Tem pessoas que eu digo assim, ó, estou chegando aí na tua casa. Oxe, vem, homem, a gente se vira. Essa pessoa provavelmente tem um dom de hospitalidade. Estou chegando aí na tua casa. A pessoa, misericórdia, meu Deus do céu. Venha, pastor. Ela vai me receber. Mas ela entrou em pânico. Veja como é diferente. Certo? A pessoa diz assim, venha. Agora, quem tem dom de hospitalidade? Agora, ó, a gente vai comer cuscuz com ovo, viu? Beleza. Mas qual é o prazer dela? Em receber. Certo? Então, é lindo alguém que tem o dom de hospitalidade. Por quê? Porque ela sempre vai receber calorosamente, abertamente, né, com todo o coração. Não que os outros não recebam, mas eu estou mostrando a diferença. Quando alguém tem o dom e quando alguém é hospitaleiro porque aprendeu a ser. Tá? Eu aprendi a ser hospitaleiro. Meu pai não era hospitaleiro, minha mãe era. Minha mãe tinha um dom de hospitalidade. Eu levei um pastor boliviano para almoçar lá na casa dela. Ela ficou tão emocionada, que ela foi lá dentro na cozinha. Ela pegou uma coxa de galinha, pegou a coxa de galinha, pegou um guardanapo, enrolou a coxa de galinha e veio com a coxa de galinha. Pastor, eu digo, mamãe, é o que é isso? Esse homem é um homem chique, esse homem é um homem fino. Não, ele vai comer. E botou no prato dele. Meu Deus do céu. Mas por quê? Porque para ela era natural, era normal. Né? A pessoa estava comendo, ela ia lá e botava mais uma. Não, coma mais. Às vezes eu fazia, mamãe, pelo amor de Deus. Não, quem entra aqui tem que comer muito. Então vejam, quando é natural e quando é algo que você faz, porque assim, a gente aprende a fazer. Estão percebendo a diferença? Próximo, intercessão. Todo crente é chamado para orar, mas tem pessoas que são capacitadas para orar por extensos períodos de tempo, sobre bases regulares. Por outras pessoas, causas, vendo resultados frequentes e específicos para as suas orações em um grau muito maior do que se espera do crente comum. Todo crente é chamado para orar, mas tem crentes que têm o dom de intercessão. Gastam horas intercedendo. Amam fazer isso. Então, alguém que flui no dom de intercessão, né, e alguém que ora, porque sabe que é uma disciplina espiritual. Penúltimo, esse daqui, tem gente que não vai querer não. Celibato. Deus capacita algumas pessoas a viverem solteiras o resto de suas vidas. Pastor, mas eu quero tanto casar, então você não tem dom de celibato. Certo? Eu conheço, por exemplo, uma mulher chamada Valnice Milhomens. Valnice Milhomens, ela disse, eu fui chamada para ser celibatária. Ela disse, eu fui chamada para não casar, porque eu decidi servir a Deus como solteira, com liberdade, que um casado não tem. Mas é uma capacitação sobrenatural. Não é uma imposição como a Igreja Católica faz, que o celibato é obrigatório para padres e freiras. Celibato é um dom. Deus capacita algumas pessoas. Nem todo mundo que não casou tinha esse dom aqui não, tá? Tem uma pessoa que eu conheci, que eu não vou dar pistas, que eu conheci há muitos anos atrás, em outro lugar. E um dia eu disse, será que essa pessoa tem um dom de celibato? Eu vou perguntar. Perguntei, fulano, eu estou despistando totalmente, tá? Fulano, em algum momento você pensou em casar? A pessoa disse, eu pensei em casar. Você quis casar? Quis. É porque eu não tive a oportunidade. Então ela não tem o dom de celibato. Certo? Ela apenas não casou. Por alguma razão. Não sei, cada um tem seus motivos. Mas quem tem o dom de celibato é alguém que está confortável para permanecer solteiro, fica solteiro e não fica sofrendo tentação sexual insuportável o tempo todo. Está confortável em ser solteiro e entende que solteiro vai melhor servir a Deus.
certo? Então não se sinta culpado se você quer casar, porque Deus não chamou você para ser celibatário, certo? Então, case direitinho, né? É melhor casar do que viver abrasado, tá bom? Ou alguém que não casou e fica assim, fazendo das tripas coração, porque Deus me deu o dom de celibato. Não, não é assim. É algo voluntário. E por último, mas faltou um aqui ainda. Eu vou complementar. Esse é o penúltimo, pobreza voluntária. Pastor, esse eu não quero não. Tá, esse daí, celibato eu ainda aceito, mas esse não. É a mesma coisa, gente. São pessoas que foram capacitadas por Deus para abrir mão de suas riquezas. E estão confortáveis. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, até explicando para vocês, né? Que alguns... mas era um santo católico. Gente, naquela época só tinha uma igreja. Francisco de Assis é da época que só existia uma igreja, certo? Então era cristão, tá? Então era a nossa igreja. Tá? A partir da reforma protestante aqui, a coisa se separou. Mas Francisco de Assis era um cristão. E ele decidiu abrir mão de toda a sua riqueza para viver entre os pobres. Pobreza voluntária. Madre Teresa de Calcutá. Outra mulher, ela era rica, ela tinha posses, mas ela abriu mão de todas as suas riquezas para ir para a Índia. Os pais do pastor Abe eram riquíssimos, donos de poços de petróleo no Texas. Abriram mão de milhões de dólares para vir para o Brasil e viver uma vida extremamente simples. George Butler, o que evangelizou Garanhuns, era um médico, um homem rico nos Estados Unidos, com um futuro muito grande, veio morar em Garanhuns em 1890. Gente, imagina Garanhuns e Canhotinho há 125 anos atrás. Como é que era? Mas ele abriu mão, é voluntário. O Espírito Santo capacita pessoas a abrir mão das suas riquezas. E são felizes e confortáveis com viver com o mínimo. E o último que não está aqui é o martírio. É outro também que, pastor, não quer esse não. Tem pessoas que são capacitadas por Deus para darem as suas vidas por amor ao Evangelho. Eu acredito que esse dom de martírio, ele vai crescer cada vez mais enquanto Jesus se aproxima da volta dele. Mais cristãos morrerão por amor ao Evangelho, certo? Mas por quê? Porque Deus vai capacitar essas pessoas. Quem tem o dom de martírio, ela entrega a sua vida voluntariamente. Ela diz, olha, se for necessário que eu morra por amor a Cristo, já está certo. Eu dou a minha vida por Ele. Então, 26, né? Porque além desse 25 aqui que eu coloquei o último, teria esse outro que eu acabei esquecendo. 26. Tá bom? Então, quem quiser, você vai poder apontar a sua câmera para ou entrar no Instagram, baixar o questionário e você vai ter 122. Deixa eu só conferir aqui. A gente vai orar, tá, queridos? 125 afirmações que você vai marcar X. Vou ler uma, só dando exemplo. Vamos ler a primeira. Vamos ler a primeira aqui. Você vai ler lá, tá? Tenho desejo de falar mensagens diretas da parte de Deus que edifiquem, exortem ou consolem a outras pessoas. Aí você vai marcar um X. Muito, pouco, às vezes ou nada. E assim sucessivamente. Leia as instruções, tá? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Não escolha o que você queria ser no futuro, não. É o que você quer no presente, não é futuro. Eu queria ser um pobre voluntário. Não, não é isso. Hoje, eu abro mão das minhas riquezas para melhor servir a Deus. Hoje. Ou seja,
O teste não é para o que você queria ser, mas para o que você já é. Já o que já está acontecendo, tá? Você marca a última folha aí. Você vai pegar todas as respostas e transcrever para ela, que é essa daqui, ó. As 125 perguntas, você vai colocar o valor. Número 1, você respondeu o quê? 3, 2, 1 ou 0? Aí você vai colocar. E você vai somar. Você vai somar as linhas. Exemplo. Você vai somar a resposta 1, mais a resposta 26, mais a resposta 51, mais a 76, mais a 101. E vai colocar o total. E você vai somando as linhas depois que você responder. Os números maiores que aparecerem aí na coluna total, você vai olhar o nome do dom que está do lado. Ah, teve um que deu 12 e teve outro que deu 3. Então, o que deu 12, provavelmente, não é 100%, né? Provavelmente é o dom que está atuando em tua vida hoje. Certo? Então, primeiro você vai lá, responde as 125. Depois você transcreve as respostas. Depois você soma as linhas. Os maiores valores na coluna do total são os dons. E vai aparecer mais de um, tá? No meu caso foram 5 os que se destacaram. 5 dons. Então com os números maiores são os dons prováveis que estão em atuação em sua vida. Tá bom, queridos? É autodidático, é intuitivo. Leia as instruções. Tenha calma. Reserve aí 1 hora para você responder. Orando, pensando. São perguntas que você vai ter que pensar antes de responder, para você poder chegar à conclusão. Amém? Outra coisa, imprima. Não tem como responder em celular. Você tem que pegar o PDF e imprimir, tá? Porque aí a resposta vai ser melhor com o papel impresso, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente orar. Algumas pessoas até se surpreendem com as respostas que vão encontrando. Depois, se você quiser compartilhar comigo as respostas que você encontrou, tá? Eu gostaria de saber. Senhor, muito obrigado por esse tempo aprendendo sobre os dons. Encerramos pedindo também por aqueles que vão fazer o questionário, que o teu Espírito conduza, que cada um aqui encontre as respostas. E sirvam, principalmente, sirvam nos dons que o Senhor tem dado a cada um. Abençoamos agora o retorno às nossas casas, na tua paz e segurança. Em nome de Jesus, amém.